O que é paz para você? O que te tira a paz? Me responda essas duas perguntas. O que é paz para você? O que te tira a paz? No século IV, um filósofo grego já falava sobre ataraxia. O que é ataraxia? É uma filosofia onde você tem um estado de espírito de calma, de tranquilidade. Isso como objetivo de vida. E olha só que interessante. Quando nós temos a nossa paz, o nosso objetivo de vida, sendo como ter tranquilidade, ter paz, conquistar esse equilíbrio, olha como muda a nossa perspectiva. Para comigo e reflete um minutinho. Você fala assim, caramba, em todas as discussões, no meu dia a dia, quando eu estou conversando, quando eu estou lutando por aquilo que eu quero, se você estiver em voga, se você estiver aqui, ó, no ápice, como se fosse o mais importante para você é ter paz. Como você lidaria com todas as situações, com tudo que você vive? De forma diferente, não é? Pois é. E é isso que eu quero falar com você hoje. Quando nós temos a paz, quando nós temos a serenidade como objetivo maior, como objetivo principal, tudo muda de perspectiva. E esse é o primeiro caminho, esse é o primeiro ponto. É você virar e falar para você: eu quero ter paz. Eu vou ter paz. Eu vou fazer acontecer esse equilíbrio aqui dentro de mim. Esse é o primeiro ponto. Por que esse é o primeiro ponto? Porque quando você decide fazer paz ao invés de fazer guerra, muda. Tudo muda. O que é tudo, Tati? As situações, olha só que interessante, isso é uma coisa muito importante de citar. Os desafios, as situações, os obstáculos, eles sempre existirão. Sempre existirão. Vai ter um vazamento lá aqui no seu banheiro, um armário vai cair, o seu cliente vai reclamar, o seu funcionário vai pedir demissão. Sempre existirão enormes e muitos desafios. Como viver em paz com tudo isso, Tati? Pois é disso que nós estamos falando. Quando você entra nesse estado default de paz, fala assim, eu quero ter paz, eu vou chegar na empresa, eu quero ter paz. O que significa? Fechar a porta e não atender ninguém porque todos vão trazer problema? Não, definitivamente não. Há quem diga que fala assim, nossa, empreender é você já comer problema no café da manhã. Tem pessoas que falam isso. Tá tudo bem. De fato, nós já acordamos para resolver problemas. Só que qual é o ponto? Como ter paz? Você fala assim, e agora, Tati? Se eu já acordo para resolver problema, como é que eu tenho paz? A paz, ela tá aqui dentro. Ela não tá aqui fora. Quando você acorda, você tem um vazamento no seu apartamento, o que você faz? Você se estressa, você xinga ou você já resolve? Isso é ter paz, é foco na solução. E não foco no problema para você aumentar o problema. Quando nós colocamos foco no problema, o seu funcionário vem e traz um problema. Olha só, eu fiz porcaria, eu errei naquilo e foi grave. Foi para o cliente errado e não sei o que. E agora? Você vai fazer o quê? Vai xingar o funcionário, você vai rasgar, bater na porta, vai demitir o funcionário? Nada disso vai resolver. Aliás, muito pelo contrário. Já estudos já comprovaram que quanto mais você se estressa com aquela situação, menos controle você tem e, é claro, consequentemente, a solução daquele problema não aparece com tanta facilidade. Você não consegue enxergar a solução.
Ou seja, você tem foco no problema e não foco na solução. Olha só a diferença. E é isso que é ter paz, que é ter calma, que é ter tranquilidade, serenidade. É você experimentar o seu desafio, você pisar em pedra, pisar em espeto, pisar em prego e ao mesmo tempo você, caramba, eu sei que é prego, então eu vou colocar um calçado apropriado para poder pisar em prego. Olha só como que você vai fazendo o caminho inverso. Essa é uma ferramenta para você conseguir gerenciar. A palavra certa é essa, gerenciar a sua paz. Isso é uma construção. E digo mais, é uma construção diária, porque tudo tira a nossa paz. Caramba, eu derrubei o café no fogão. Só justamente agora, eu estava ligando o computador, não funcionou. Justamente agora, eu estou atrasada. Vai tirar a minha paz? Não vai. Não vai. Sabe por quê? Porque eu tenho foco na solução. E como você faz para poder ter mais serenidade? Você aprende a se planejar. Aprende. Análise de problemas, análise de soluções. Você fala assim, caramba, o que pode dar errado? Você fala, Tati, infinitas coisas podem dar errado. Eu não tenho como fazer uma análise de tudo, de fato. É verdade que infinitas coisas podem dar errado, mas eu tenho certeza absoluta que você pode, metade dessas coisas você pode prever. Você pode parar e analisar, caramba, a bateria pode acabar. Eu acho que eu vou ter uma bateria reserva. Eu acho não, eu tenho certeza, porque isso é importante para mim. Eu vou ter uma bateria reserva. Caramba, o funcionário, ele pode errar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou treinar meu funcionário para poder ler antes de imprimir e mandar para o cliente, ler antes de colocar o send lá no e-mail. Eu vou treinar, eu vou conversar, eu vou colocar o quanto é importante essas informações para que elas sejam validadas antes de sair da empresa. Estou dando um exemplo. Porém, muitas coisas você pode parar no seu dia a dia e resolver. E prever. Ah, mas eu não consigo prever tudo. É verdade, você não é uma entidade que consegue resolver assim, prever tudo, mas você consegue olhar para a situação e ter foco na solução. Crie, desenvolva esse hábito de você pegar, para, respira, o que eu posso fazer para resolver? Isso é serenidade, isso é ter calma. E como você desenvolve esse estado de espírito? Porque sim, é um estado de espírito. Formas de você desenvolver isso, além de você fazer um planejamento, você aprender a ter planos, prever uma análise de risco. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você treinar a sua mente. Isso é fundamental. E como nós treinamos a nossa mente? Atenção plena, meditação, respiração. Esses são alguns itens que muitas pessoas falam assim, nossa, é muito simples para funcionar. Pois é, eu te desafio. É um desafio de verdade. Eu te desafio agora. Treina a sua respiração. Todas as vezes que você receber um problema a partir de agora, nessa próxima semana, todas as vezes que você receber um problema, você fala assim, ó, antes de você responder qualquer coisa, antes. Ah, aconteceu isso, aquilo. Para e respira. Para e respira. Simples assim. Simples assim. Esse simples fato de você parar e respirar vai te ajudar a você resolver o problema? Não. A você ter tranquilidade para enxergar a situação e falar assim, caramba, primeiro, será que é tão crítico assim? Segundo,
como eu vou resolver? Olha só, esse respiro traz com que a neurociência ela fala, né? Você desliga o sistema límbico nesse momento, que é aquele sistema de luta ou fuga. Você fala assim, caramba, aquele sistema límbico ele faz assim, ó, resposta automática. Para. Quando você para e respira, ele cessa esse sistema. Então o que você faz? Você aciona a sua inteligência, as suas informações. Você fala, caramba, eu posso resolver, eu sei quem consegue me ajudar com isso. Às vezes a gente não consegue resolver, mas conhecemos pessoas que podem nos ajudar. Olha só que interessante. Só pelo fato de você respirar, antes de você responder, antes de você explodir. Caramba, aconteceu. Para, respira. Isso é loucura. Ah, mas isso é muita passividade. Não, porque você não vai ficar parado sem fazer nada. Não é essa a proposta, muito pelo contrário. É agir de forma consciente, de forma direcionada e mais, de forma precisa, para você acertar a solução. Quando nós estamos dominados por nossos sentimentos de raiva, de frustração, de angústia, seja lá qual for o sentimento, tá? Nós tendemos a fazer de forma errada. Tendemos isso. Nós somos assim, nós somos seres humanos. Portanto, se você criar esse hábito de parar e respirar antes de qualquer resposta, só isso vai te ajudar bastante. Mas vamos aprofundar isso. Meditação. Crie o hábito de você parar no começo do dia, no meio do dia ou no final do dia e respirar. Faça uma meditação simples, uma meditação guiada. Você fala assim, caramba, eu vou treinar a minha mente, a comandar a minha mente. Inúmeros pensamentos eles passam, inúmeros. Só que nem metade deles nos ajuda a solucionar problemas. Nós tendemos a ficar muito no passado, muito no futuro e esquecemos do presente. Quando você fica naquela ansiedade, naquela preocupação, você perde a sua calma, a sua tranquilidade. Você perde. Ela vai embora, como se fosse o vento, indo. Então, treina. É muito bom quando você para, você consegue enxergar a sua situação caótica em perspectiva. Sabe quando você faz, você olha para a situação e só que você está lá no alto. Você está vivendo a situação lá do alto, enxergando. Você fala, caramba, olha só, aquela pessoa fez isso, aquela outra aconteceu dessa forma e você está enxergando lá do alto. Quando nós nos retiramos da situação por alguns momentos, você tem maior clareza para poder resolver as situações. Isso é entrar em um estado de espírito de tranquilidade, de paz e de calma. Isso definitivamente não tem preço. Não tem preço você conseguir. Nós estamos falando sobre gerenciar nossos sentimentos, gerenciar nosso comportamento. Isso vai trazer a calma para você. E é importante falar que a calma, como eu já coloquei aqui, ela não vem de fora. Ah, eu vou viajar para poder espairecer. Ah, eu vou ficar jogando aqui para poder esquecer dos problemas. Você sabe que você não esquece dos problemas. Você sabe que você vai viajar e na hora que você voltar, os problemas eles estarão lá. Se você não resolver, eles estarão lá. Não é verdade? Me conta aqui se você não passou por uma situação dessa, assim, eu vou fugir por alguns momentos, por uma semana, eu não sei. Eu vou esquecer, vou fingir que não existe aquele problema. Muitas pessoas fazem isso. Eu vou esquecer que não existe e pronto. Vai se resolver. Você já fez isso? Olha aqui para mim. Sim, já fiz. Pois é. E resolveu o problema? Certamente que não. Pelo menos a maior parte dos problemas, se o problema for grande, naturalmente,
ele não se resolveu, pelo menos não por completo. Tenho certeza absoluta. Pois é. O que isso diz? Diz muito. Nós não temos como fugir do problema. Aquele filme do Rei Leão, ele fala muito sobre isso. Eu acho muito linda aquela parte onde ele fala, você não tem como esquecer do seu passado, esquecer quem você é, os seus problemas, você precisa enfrentar. E quando nós enfrentamos, é como se você estivesse jogando um jogo, você passa de fase. Olha que interessante. Você passa de fase. Aquele jogo, você não vai conseguir fechar aquele jogo, como nós chamamos, né? Você não vai conseguir chegar no final, fechar o jogo, se você não aprender, se você não passar de fase. Você não vai. E a vida é a mesma coisa. Você precisa resolver os seus problemas. E isso sim, fala, Tati, o que isso tem a ver? Isso é ter paz. Por quê? Quando você vira para você e fala assim, ok, eu vou puxar a responsabilidade para mim. Eu tenho que resolver esse problema. E eu sou capaz de resolver esse problema. E você vai lá, foco na solução, para, respira, resolve. Busca ajuda, busca recursos, seja lá o que for que você precise para poder resolver o problema, resolve. Com paz, com serenidade, com tranquilidade, com maturidade, sabendo que você consegue, que você tem força para poder enfrentar isso. Pode parecer simples, mas é trabalhoso. E eu digo que é uma jornada. Você todos os dias precisa treinar. Como consegue essa serenidade? Como eu consigo isso? Treinando, fazendo, enfrentando. Só assim nós conseguimos. Você não consegue, por exemplo, caramba, eu tenho que fazer uma mudança, a mudança atrasou. E como eu consigo resolver esse problema? Pois é, você vai fazer o quê? Você vai fugir? A mudança vai continuar atrasada lá, a reforma que você se propôs a fazer está atrasada, você precisa fazer o quê? Resolver. Correr atrás, fazer acontecer. Isso em todas as áreas de nossas vidas. Consegue perceber o impacto? Consegue perceber a profundidade? Como ter paz? Como ter tranquilidade? Sabendo que você sim consegue resolver. Pedindo ajuda, treinando, fazendo, arriscando, se planejando. Ah, mas agora já foi, agora eu tô com o problema na mão. Tá aqui, batata quente na minha mão. Pois é, o que você faz? Você esfria a batata. Como? Colocando algo para poder não queimar a sua mão. Isso é solução. Nós chamamos isso de solução. É assim que nós fazemos, que nós temos tranquilidade. E a tranquilidade está aqui dentro de nós. E uma vez que essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade está dentro de nós, é claro que nós precisamos trabalhar a nossa autoestima. Nós precisamos trabalhar a nossa autoconfiança. Se você tiver autoconfiança, se você acreditar em você, se você correr atrás, você fala assim, caramba, eu consigo. Eu puxo essa responsabilidade para mim, eu vou fazer, eu consigo. Se você tiver isso, você consegue paz, você consegue serenidade. Eu sei que pode parecer meio contra-intuitivo, você fala assim, Tati, você está falando que para poder ter paz eu preciso travar uma guerra aqui dentro, para poder me desafiar cada vez mais, para poder andar cada vez mais. Sim, a paz, ela está no movimento, ela está em fazer, ela está em transpor barreiras, ela está em conquistas. Por quê? Porque quanto mais você faz, mais você fala assim, caramba, olha só, eu conquistei, eu fiz. Olha que interessante. E você se sente cada vez mais poderoso. E é isso que é paz. É você aprender a escolher as suas batalhas. Você fala assim, isso aqui eu não quero lutar, porque isso não é para mim, não é isso que eu acredito.
autoestima. Não é isso que eu quero para mim. Então essa batalha aqui, ó, eu não vou lutar. Mas aquela outra lá, sim, aquela vale a pena para mim. Isso é ter paz. Uma das coisas que eu acredito é, por que será que o mundo é como é? Tem tantas maldades, ao mesmo tempo tanta gente ajudando as pessoas. Eu vejo, nossa, quantas doações, quantas pessoas, caramba, vamos lá ajudar, vamos. Ontem eu fui na igreja e o padre, poxa, quem quer se voluntariar para poder participar da novena? E eu vi uma fila lá, eu falo, caramba, que lindo, né? No mesmo ambiente, terra, existem pessoas totalmente diferentes. Olha que lindo isso. Pessoas fortes, prontas para poder colaborar, sem ter remuneração, dinheiro, porque é claro que elas vão receber em troca. Elas vão receber o quê? Amor, carinho, reconhecimento. Elas vão receber muito em troca. Muito mais do que dinheiro. Só que é claro que dinheiro, todo mundo gosta, todo mundo é importante. Mas por que a pessoa vai lá e faz sem receber? Por que ela se dispõe? Porque ela sabe, porque ela acredita nela, porque ela está em paz com a vida dela e sabe que ela transborda. Olha só que lindo, ela transborda. Então, quando nós transbordamos, nós temos que doar. Nós temos que doar aquela paz, aquela serenidade, aquela força. Simples assim. Agora, quando você está dominado por sentimentos, principalmente sentimentos negativos, aquilo adoece, aquilo tira a sua força. E é claro, você não fica em paz, definitivamente. Você não fica em paz. Percebe como você cuidar do seu interior faz toda a diferença para você ter paz? Então, desenvolva hábitos que nós chamamos de hábitos extraordinários. Meditação é você contribuir, isso é importante, é você parar e respirar antes de responder, ter foco na solução. E como se desenvolve todos esses hábitos? Treinando um dia depois do outro. Não existe remédio, não existe segredo. Um dia depois do outro, você fala, caramba, hoje não deu muito certo, mas amanhã eu farei melhor. Você vai lá e faz melhor. Um dia depois do outro. Assim você conquista a sua paz. Só que não para por aí. Porque, claro, não adianta nada você ter um espírito forte, você ter uma alma forte, porque tudo isso que nós falamos vai fortalecer aqui dentro. Não é mesmo? Você está cuidando aqui dentro, você está agradecendo, que é uma outra forma de você equilibrar a sua alma, equilibrar o seu espírito. Agradece. São algumas rotinas, são alguns hábitos que eles farão toda a diferença para poder te equilibrar. Um outro hábito, antes de continuar, um outro hábito que é muito importante para você fortalecer a sua alma, aqui no interior, é parar de ver coisas negativas. Parar de coisas conversas, notícias que puxam, drenam a sua energia. Eu sei que isso pode falar assim, caramba, Tati, mas eu vou me alienar de tudo porque só tem coisas negativas, as pessoas fazem fofocas, falam mal e mortes e tudo ruim. Você não precisa se alienar no sentido de, eu não vou ver nada, mas entenda que muitas coisas não estão sob o nosso controle. Não estão. As coisas, infelizmente, acontecem. Ou felizmente, em algumas ocasiões, acontecem. Percebe? Então, enxergue todas essas coisas negativas como se fosse fora do seu controle, porque são.
fora do seu controle. Eu lembrei de uma máxima agora, onde eu achei linda essa parábola. O mestre, ele deu 2 caixinhas para o pupilo dele. Ele falou assim, olha, essa primeira caixinha, você abra no seu dia mais feliz. Quando você está no ápice, você fala assim, caramba, não existe dia mais feliz do que esse. Você abre essa caixinha, essa primeira caixinha. A segunda caixinha, você abre quando você estiver lá embaixo, no fundo do poço, você fala assim, caramba, pior do que isso não tem como ficar. Eu me acabei. Abre essa segunda caixinha nesse momento. E assim, o pupilo foi para a sua vida com as 2 caixinhas e começou a viver. De repente, ele teve uma situação e fala, caramba, que felicidade. Uma situação que ele se sentiu tão feliz que ele falou assim, olha, esse é o momento de eu abrir a primeira caixinha. Não posso ter um momento mais feliz que esse. E está escrito lá. Ele foi lá, abriu e estava escrito, isso vai passar. Olha só. E ele continuou a vida dele. De repente, um tempo passou e ele teve inúmeras situações tristes, desoladas. Ele estava se sentindo no fundo do poço. Na pior. Ele falou assim, olha, eu estou desesperado. Definitivamente não existe momento pior do que esse que eu estou vivendo agora. Eu vou abrir a segunda caixinha. E ele abriu a segunda caixinha e lá estava escrito, isso também vai passar. E assim é a nossa vida. Muitas situações que nós vivemos, elas passam. Elas são passageiras. Tanto do lado positivo, você fala assim, nossa, uma conquista, que delícia, quanto do lado negativo. Caramba, eu tive uma perda, enfim. Seja lá qual for a situação, ela vai passar. E por que eu estou contando essa historinha? Porque isso traz calma, traz tranquilidade. Quando nós sabemos que nós estamos lá no meio do furacão, você fala, caramba, olha, tá tudo dando errado, tudo. Isso vai passar. Isso vai passar. Pega, senta, respira, faça a sua análise, que eu acabei de ensinar aqui. Faça a sua análise, coloca no papel, clareza. Quanto mais claro você tem, mais foco na solução você tem. Isso vai fazer você sair do meio do furacão. Certeza. Nós temos controle de poucas coisas, apenas sobre o nosso comportamento. As situações, elas não nos definem. O que nos define é nosso estado de espírito. Fortaleça o seu estado de espírito e você será cada vez mais forte. Fica aí a minha reflexão para hoje. Mas, continuando como obter calma, como desenvolver um estado de calma, é claro que nós precisamos falar sobre o nosso corpo. Você não vai se sentir bem, com energia, se você não cuidar do seu corpo. Se você não dormir de forma adequada, se você não se nutrir de forma adequada, não beber água, não se hidratar, não fizer exercício. O nosso corpo, ele é uma morada da nossa alma. Cuide dele e você vai conseguir ter tranquilidade, serenidade. Ninguém tem paz com dor física, nem com dor psíquica, mas com dor física também não. Percebe que são os 2 pilares? É o físico e o espírito, o psíquico? Pois é. Portanto, cuide do seu corpo também, para você ter paz. Como cuida do corpo? Hábitos extraordinários. Crie rotinas extraordinárias. Rotinas onde você faz exercício. Rotinas onde você se alimenta de forma adequada. Enfim, cuidar. Essa é a palavra, cuidar. Quando você cuida, tudo fica mais pacífico, mais sereno, mais gostoso, mais fluido.
Essa é a minha proposta para você, para que você consiga viver uma vida de paz. Basta, como se fosse suficiente, essa palavrinha é tão pequenininha, mas ela é tão grande, basta você desenvolver hábitos que tragam paz para você. Um dos hábitos que pode te trazer paz é você dizer não para muita coisa. Você fala assim, não, aquilo definitivamente não está de acordo com o que eu acredito, então eu não vou fazer, eu não acredito naquilo. Diz não, hábitos. Eu te convido para poder encerrar. Pega um papel e uma caneta e escreve. Aquelas 2 primeiras perguntas que eu fiz lá no começo, o que tira a sua paz? Por que isso tira a sua paz? O que é paz para você? Coloca lá e faz o seu plano, o seu planejamento agora, para você minimizar problemas, para quando você receber esses problemas, você ter a serenidade para passar, aprender com eles. Faça esse exercício e você vai ver como você vai conseguir ter uma vida muito melhor. Certeza absoluta. Essa é a minha proposta para você. Ok?